Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Montando um Time, onde vamos continuar tratando temas inerentes à família, desenvolvimento infantil e trazendo sempre profissionais altamente qualificados para trazer também informações de qualidade para os nossos ouvintes. Mas antes de dar início à nossa entrevista, gostaria de pedir que deixe um like no canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade e para você que se mantenha atualizado com todas as nossas novidades, nossas novas entrevistas, reels, shorts, etc. Tá bom? Muito obrigado. Montando um time. Não deixa de seguir também as nossas redes sociais no Instagram, @montando um time, Facebook Montando um Time, no TikTok também. E hoje a gente traz uma convidada muito especial, muito querida, intitulada A Guardiã das Crianças. Ela é mãe da Melissa e do Ian, formada em psicologia no ano de 2002, mas desde 2000 ela trabalha com o tema de família, crianças, educação. Ela é especialista na abordagem humanista de psicologia em atendimento sistêmico de famílias e redes sociais. Mestre e doutora também em educação pela Faculdade de Educação da UFMG e mais recentemente colunista de uma rádio muito ouvida aqui em Belo Horizonte. Muito prazer em recebê-la, Cecília Antipoff. Gustavo, obrigada pelo convite. Florence, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. E eu espero poder contribuir de alguma forma aí nesse projeto tão lindo que vocês criaram, né? Inspirados aí pelos filhotes. Fico muito feliz de estar aqui. E é inspirado neles que a gente começa a nossa entrevista, Cecília, porque o nosso tema realmente é a família, a criação dos filhos, o enfrentamento de dificuldades e levar informação que possa auxiliar, né? E a gente gostaria de começar, inclusive, questionando uma fala sua em outras entrevistas, etc., que a gente acha muito interessante. Por que cada dia mais tem sido mais difícil ser criança? Na verdade, eu falo que assim, não é que é difícil ser pai e mãe. É exatamente o que você fala. É difícil ser criança. Estar sendo difícil, ter filhos e cuidar deles. Porque ter filhos é fácil. Agora, ser criança é diferente. Pois é, quando eu falo isso, né, tá difícil ser criança hoje em dia. Para falar disso, a gente tem que olhar para o universo adulto, para o mundo adulto. E eu tenho dito, né, recebo muitos adultos no consultório de psicologia também para atendimento, mães e pais. Também sou adulta, convivo com outros adultos, estou imersa nesse universo, né? E eu tenho dito que o mundo adulto está cada vez mais desconectado do que é essencial, né? Cada vez mais voltado para buscas do ter, do fazer e cada vez menos do ser. E no nível de cobrança por produtividade, pelo ter, acabam transpondo isso para as crianças, né? Então, o que eu vejo no contexto ali do consultório, da clínica, né? Há 20 anos na clínica infantil e familiar. As crianças sendo cada vez mais cobradas e exigidas de comportamentos, resultados, desempenhos, de uma produtividade, né? Tem um comportamento esperado na escola, tem um desempenho esperado. A escola cobra da mãe que o filho seja de uma forma, né? E continuando. E também as famílias cobram da escola a cobrança dos filhos. Eu vejo isso muito também. Então, por que tá difícil ser criança? Porque o natural e o esperado no desenvolvimento de uma criança, que é muitas vezes se movimentar, experimentar, perguntar, falar, expressar, chorar, tem sido cada vez mais, nossa, mas essa criança... Outro dia eu estava conversando com uma mãe de uma criança de 3 anos que ela me compartilhou, Cecília, eu estava com meu filho numa sala de espera para ir no médico, ele começou a chorar muito e eu escutei, nossa, precisa de uma avaliação neurológica, porque a criança está chorando e isso está cada vez mais recorrente e assustador. Então, por que está difícil ser criança? Porque o mundo adulto tem olhado para o natural da infância das crianças, de comportamento, de comunicação, de expressão. Tudo é problema. Tudo é problema, tudo como um problema. Me incomodou, é um problema. Tá diferente do esperado, a gente precisa ajustar isso aqui para o que é o esperado. E aqui, sabe o que eu falo? Que cada criança é um universo particular, né? Vocês têm 5 universos na casa de vocês, eu tenho 2. São completamente diferentes. A forma de expressar, de pedir,
um abraço, um beijo. Tem criança tem o que é mais grudado, sim, não que você ame mais ou que você tenha mais próximo de você, mas sempre tem o que é mais grudado com a mãe, o que é mais sim, grudado com o pai. Tem criança que pede o abraço abrindo os braços, tem criança que pede empurrando. Sim. Não quero, mas ela tá doidinha querendo. Então, assim, e o mundo adulto cansado, né, muito apressado em conseguir e conquistar coisas, vai se fechando pro espontâneo, pro que sai fora do esperado, olha, eu planejei isso, mas não tá saindo do jeito que eu queria, então deixa eu me abrir para entender esse universo. Adulto não quer trabalho, não, quer sossego, né? Quer chegar em casa, pegar o celularzinho ali. Também. Escola também não quer, né? E a escola faz parte do mundo adulto, algumas, né, ainda tem essa exigência maior, enfim. E os adultos têm patologizado as crianças o tempo todo, comportamentos que incomodam, todos eles têm um lugarzinho para a gente encaixar. Se a gente faz uma busca num site de busca, sai o nome de um transtorno, sai o nome de algum problema, né? Então, por isso que tá difícil ser criança. Dessa fala sua, eu tiraria até um certo paradoxo, né? Porque você fala que estamos cada vez mais desconectados ali da relação entre pais e filhos. Mas talvez seja uma decorrência do mundo cada vez mais conectado em termos de tecnologia, informação e etc., e menos conectado daquela os pais infância. De tempo de trabalho e acaba atraindo também um pouco as crianças, né? Sim. Isso acaba virando, não que não seja natural, né, mas um conflito intergeracional aí na questão da criação. Isso pode, ou eventualmente até um reflexo dessa diferença entre dos modos de criação entre essas gerações que a gente teve lá nos anos 60, 70, 80, que a gente viu hoje em dia. Eu falo que eu fui uma criança muito feliz. E a gente pode, né, no interior... Fazer um paralelo entre as infâncias, né? Exato. Eu entendo que as tecnologias, elas são maravilhosas, né? E o que eu percebo muito? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Elas nos conectam com quem está distante, e isso é maravilhoso, mas elas nos desconectam de quem está perto, né? Eu acompanho muitos casamentos, assim, se desfazendo pela tela, não é pela tela, pelo mau uso que se faz dela, né? Relações familiares que não acontecem, conexão entre mãe e filho, pai e filho, que não acontece porque estamos desaprendendo a nos relacionar, né? Exato. E na nossa infância... a inexistência disso faz com que a relação aconteça, né? Eu preciso eu vi um TEDx você falando como foi a sua escola, que não tinha notas, era outra realidade, e isso não existe mais, né? Isso não existe. Uma infância tranquila, sem cobranças, deixar a criança ser criança, brincar na rua, brincar de pique-esconde, pé no beck. As crianças não sabem nem o que são isso, porque elas só sabem o que sabem de tudo do tecnológico, né? Eu ia falar o nome da pessoa, mas assim, é o fulano da internet, é esse aqui, isso aqui. Na minha casa, por exemplo, a gente tenta proibir tudo isso aí. Porque quando a gente acha que não é válido e, né, não é benéfico, não acrescenta nada, na verdade, né? E não acrescenta nada de infantil, de lúdico. Porque o lúdico é muito importante, principalmente para crianças na idade deles. Eu acho até que a gente nem pode falar da infância, mas são infâncias. Sim. Até que existe essa infância mais, né, pé no chão, menos conectada, ainda. Mas é uma exceção, e quem vivencia isso meio que tá... Por exemplo, a Mel e o Ian lá em casa, eles têm acesso à tela? Tem, é TV. Um pouquinho cada dia, mas aquela TV totalmente monitorada. Eu sei o que eles assistem, né? A gente barra muitas coisas, eu vejo as amiguinhas comentando, a Mel tem 8 anos, de vários conteúdos que ela olha assim, eu olho pra ela e falo, Mel, a gente nem tá sabendo isso aí. E tá tudo bem, né? Mas... são infâncias, cabe a nós adultos, isso que vocês fazem com os meninos, isso aqui eu deixo entrar, isso aqui eu não deixo entrar na minha casa, né? E às vezes sem querer, faz um colega e pega... Eles vão ter acesso, eles vão ter acesso, cabe a gente deixar que isso continue em casa ou não. Filtrar e uma vez que entrou dentro de casa, conversar sobre isso, né? Dependendo do conteúdo, dependendo do que assistiu, do que viu, a gente tá ali para ajudá-los a entender, né? Esse mundo aí. Não é fácil. Eu queria aproveitar, Cecília, e
pedir que você fizesse aí um paralelo entre essa atualidade de muitas telas, muita informação, muita tecnologia e muitas vezes o sentimento dos pais que a criança é muito agitada, etc. Não tem aquela liberdade que se tinha outras gerações, né, ainda mantendo essa linha de raciocínio, de que criança descia para brincar, que ia jogar bola na rua, que subia em árvore e etc. E hoje em dia tem-se muito essa questão de cidades grandes, apartamento, falta de espaço. E a substituição, às vezes, de brincadeiras saudáveis, né, para estabelecimento de laços entre as crianças ali, relacionamentos, etc. Substituição isso por tecnologias. Chupava... a gente tinha uma vizinha que tinha um pé de jabuticaba e o pé dela virava, quase que virava todo pro nosso lado. Então a gente, tipo, meio que, entre aspas, falava assim, roubar, vou lá pegar a jabuticaba do vizinho. Então a gente pegava, ficava trepando no... Que memória deliciosa, né? Trepando, assim, no lugar, assim. E na minha casa tinha um jardim, assim, um pomar enorme. Então tinha goiaba, morango. Então a gente pegava moranguinho, fazia bolinha de sabão com canudinho de chuchu. Tipo assim... Olha, essa eu não conhecia. Você pega o canudinho de chuchu, da onde cresce lá o pezinho do chuchu, pega e faz o sabãozinho lá e sopra com o canudinho de chuchu. E quando você fala isso, né, Florência, seu olhinho brilha, né? Sim, que lembrança gostosa, eles né? não têm isso, né? Os meus não têm. Eu tenho dito que a infância, aí juntando com o que você traz, né, Gustavo, das telas, ela vem sendo desperdiçada nas telas, assim, se a gente não presta atenção, né, nisso, e impossível falar de tela sem lembrar de 2020, a gente vem de um período pós-pandêmico, né, que, de uma certa forma, abriu uma porteira gigantesca para a tela. A gente precisou inserir a tela, a gente precisou trazer os filhos para a tela. Mas talvez a gente não precisasse ter sido tanto. E aí, o que eu vejo, Florência? Assim, eu vejo que passou a pandemia, né? A gente está no pós-pandemia. As pessoas continuam. Não conseguiram voltar. Não. Ou isso virou um hábito, chegou em casa é tela. Né? A tela tem se tornado... Eu falo que tela não tem problema quando é um recurso. Vamos assistir uma coisa específica? Fica aqui enquanto a mamãe e o papai têm uma reunião. É um recurso, eu vou precisar disso aqui agora. O problema é que a tela tem virado o recurso. E aí, para a criança... Da exceção passou a ser a rotina. Exatamente. Virou um hábito, faz parte da rotina. E para a criança é prazeroso, ela se sente pertencente no canal do youtuber lá. Ela tá dentro da casa do youtuber, ela vê a cozinha da casa dele, o quarto, ela se sente amiga. Só que ela acha que todo pai, toda pertencente. As crianças acham que, além de pertencer, acha que eles vão ter aquela condição de fazer aquilo, de ter aquilo. Hoje o sonho e cada crianças, ao invés de brincar, tá se transformar em eu quero... E não é. Exatamente. Os meus meninos, eles ficam loucos, assim. Mamãe, quantos inscritos a gente tem no canal? Eles entram no canal, eles assim... Não, tem pouquinho ainda, tá? Mas então, pode dar referência. Entendi. É. Mas podem dar referência correta. A gente, nossa, tem muito agora. Agora é importante o alinhavo. Sabe por que é importante? Porque aqui a gente está ensinando para as pessoas ou ajudando as pessoas a se relacionarem melhor com os filhos. E é uma coisa importante dar uma referência correta para eles. Uma coisa que está começando. A gente não chegou e não. A gente está nós construindo. Não somos 1 milhão, não somos 2 milhões, não somos 3 milhões. Nós estamos começando, então a gente está construindo, diferente de outras pessoas. Eu falo que a gente teve até um post nosso onde teve muitas visualizações e tipo, dei uma pirada, porque é impossível, não, assim, porque tem gente de todo tipo. Daí eu peguei, liguei pra psiquiatra, falei, Juliana, que é a Juliana Parada, não sei se você conhece. Sensacional, conheço amo demais. Ju, eu amo a Ju desde... Quando eu tive meus gêmeos, a gente fazia parte de um grupo de mães e médicas, a gente morava no Sul. E aí, quando eu tive 3 depressões pós-parto. E aí, aí eu falei com a Jaque, que é uma cunhada, que foi minha cunhada. Ela tá assim, Florência, vai na Ju Parada. Eu falei, porque ela fez o Nesp Botucatu e eu fiz Prudente. Eu falei, não, mas ela fica em São Paulo. Não, ela tá aqui. Eu falei, não acredito. Tipo assim, eu super falei, bem amparada, ela é sensacional. Ela é sensacional. Eu falei assim, Ju,
não acredita, assim. E ela é uma pessoa muito bacana. E ela criou Você deu uma pirada por quê? espaço. Você ficou muito empolgada? Você ficou angustiada porque veio hater também junto? O que é Até que que o veio? hater veio um só na revista do Minas, era um cara que é do Pará e tal, e ele chegou e virou e disse: Ah, esse é o protótipo dos autistas bonitinhos, branquinhos, que usam esse colar de quebra-cabeça que nós da comunidade autista não aceitamos. Aí você vai pegar, vai ver quem entrar lá no perfil da pessoa, ver quem que é, você fala assim, gente, não vale a pena, né? Então, deixa quieto. Deixa. E tive uma candidata suicida. Assim, e aí essa eu joguei pra psicóloga do Minas, assim. Frases muito depressivas, assim, extremamente bem pesadas, assim. Mas dei uma pirada, assim, porque, tipo, pra gente é muito, porque éramos 27 mil, nós viramos 60. E de repente tinha um post com 3 milhões de visualizações. E aí, ao todo, a gente, no final das contas, era mais de mil perguntas. E tem coisas que eu me sinto na responsabilidade de responder. Entendi, tá ficando naquele lugar de corresponder ali. Eu que tenho que responder. O Gustavo não vai saber responder determinado assunto. Eu não posso deixar para uma questão de marketing responder. Entendi. Tem coisas que a gente tem que responder. Você sabe a responsabilidade de vocês ali no lugar que E vocês a estão. gente Não se só pretende também assumir um pouco dessa responsabilidade justamente porque a experiência que a gente tem vivido com os nossos filhos, etc., a gente sentiu falta desse suporte. Então a gente quer ser também um ponto de referência ali para trazer as informações, para dar essa acolhida para as pessoas também. Que lindo. Acalentar, a gente Proporcionar para o outro o que fez tanta falta para Que você. faz falta viver pra o nós, luto. O exatamente. Gustavo viveu um luto. Não vou dizer que eu vivi um luto, não. Mas assim, quando eu cheguei na Thelma com o Mário, a gente chegou, eu olhei pra ela, é autismo, né? Ela tá assim. Ela parou, ela olhou, eu acho que ela tava assim, será que ela tá pronta? Será que ela não tá pronta? Eu falei, autismo, né? Pode falar. Ela, realmente, e não tinha como não escapar. O diagnóstico estava claro ali. E depois veio o Filipe, a EMEI estava chamando a gente, eu falei, antes eu só vou passar na Thelma rapidamente. Porque o Filipe já foi aquela criança que ele balbuciou, ele falou palavras, falou frases. Aí veio o iPhone, aí lembra, traz aquela... Eu sempre conto aqui, todo podcast eu conto. Veio a época do aniversário do Theo e do Luca, que nasceram de 33 semanas, ficaram um mês entubados e no CTI e tudo. E aí veio, e daí eles com frases, falando frases, brincando e tal. Falei, peraí, o Filipe era pra estar fazendo isso. Tá errado. Ele fazia, mas de uma forma disfuncional. Eu falei, tá errado. Aí a gente passou na Thelma, aí eu falei com a Thelma. Comportamentos disruptivos, de sair correndo, autoagressão, bater na cabeça. Algo errado que a gente precisa observar. Sim. Aí eu peguei e falei, é autismo também, né? Ela tá assim, mas ele, de certa forma, ele é melhor que o Mário no que diz respeito à rigidez, essas questões. Sim, ele é melhor que o Mário. Mas ele também tá dentro do espectro. Eu falei, beleza. Chegamos na e-mail falando, não, nós já passamos lá, nós já estamos preparados. Já pode mandar que a gente já tá preparado, a gente já sabe o caminho das pedras, já temos o caminho das pedras, né? Então, daí foi mais fácil. Mas assim, pensando nas famílias que não têm, às vezes, esse preparo, a nossa intuito é acolher, orientar, ensinar. Às vezes tem gente que não tem condição de ter uma terapia, de ter um lugar, então assim, orientar onde. São importantes. Tem, às vezes no site, pessoas que têm referência e que têm conteúdos que são, né, possíveis da pessoa estar assistindo, e ali ela pode pegar e se orientar um pouco e fazer algo pelo seu filho, já que ela não tem condição financeira ou possibilidade de estar fazendo, né? Muito lindo o movimento de vocês, assim. Que é isso. E, Cecília, acho que é hoje o que você mais tem se destacado na mídia é a questão da criança do movimento, né? Voltando naquilo que hoje você colocou, a patologização da infância. Isso. A criança que se movimenta demais, o pessoal vai buscar uma informação qualquer, não acha um site, às vezes, sem muita referência científica, e já vai pré-diagnosticando, assim, como sendo um transtorno.
Como que poderia colocar para os nossos ouvintes assim? O que vem a ser a criança do movimento? Como que eu vou identificar e como que eu vou distinguir ali que é um movimento de desenvolvimento natural da criança, ao invés de uma patologia, eventualmente um distúrbio de desenvolvimento? Tá. Acho que eu começo essa pergunta sua trazendo o seguinte. Muitas vezes, né, o mundo adulto, ele idealiza, cria expectativa, né? Então, uma mãe que engravidou, o pai, o companheiro que está ali, existem idealizações. A gente pode falar que não, eu não idealizei, não criei expectativa. A gente cria expectativa. Sim, eu achei que o meu primeiro filho fosse uma menina, queria, mas... Você criou uma expectativa, sentiu uma intuição, leia-se, criei uma expectativa, né? E as crianças que chegam naturalmente, né? Cada uma tem ali algumas características, algumas formas de estar nas relações. E aí, o que acho importante trazer sobre a criança do movimento? Eu aqui nesse lugar de psicóloga infantil, que recebe crianças no consultório há anos, e quem é que chega no consultório? É a criança que apresenta algum tipo de comportamento ou que não está apresentando algum comportamento que deveria apresentar, ou seja, o foco que chega é comportamento. Cecília, meu filho, não para quieto, tá desatento, não consegue finalizar a tarefa, tá muito agressivo, bate, tá se agredindo, são comportamentos. E o que eu tenho gritado aos quatro ventos aí? O comportamento de uma criança, ele não é o nosso ponto de chegada. Ele é nosso ponto de partida. A gente precisa olhar para ele, vamos olhar. Mas o que eu vejo que está acontecendo e de uma forma muito gritante e irresponsável, vinda de profissionais da infância, que deveriam ter um cuidado, um critério, um olhar investigativo bastante criterioso e que não está tendo. Profissionais da infância, tanto da área da saúde quanto da área educacional, olhando para comportamentos e a partir daquele comportamento, pronto, já estamos no nosso ponto de chegada. Essa criança é agitada demais, está desatenta, aí pega um tripé de comportamentos e ali vira o ponto de chegada, eu fecho um diagnóstico, né? Crianças que têm uma necessidade de movimentação e experimentação para além, quando a gente bate o olho, não estou falando de uma forma criteriosa, assim, avaliativa, não. Algumas crianças naturalmente têm essa necessidade, né? São crianças que, no nosso contexto social e cultural, elas são julgadas, criticadas, punidas, repreendidas. E já me incomodava muito, no início da minha atuação profissional, o lugar que essas crianças chegavam no consultório. E eram crianças que eu tinha uma identificação muito natural e muito fluida, porque eu, Cecília, fui uma criança com muita liberdade no brincar e no expressar. Passei a minha infância na escola dos meus avós paternos, que o brincar livre, a atividade fora de sala, era tão importante quanto a dentro. Então eu bebi de uma fonte da liberdade corporal e experiencial, né? A aula de artes não tinha aquele papel com o desenho pronto para a gente colorir e não podia sair para fora. Era um papelzão enorme com material. Cria. A gente pintava muro, a gente pintava janela, a gente pintava o papel enorme. Então, eu bebi dessa fonte. Quando eu vou atuar, eu recebo crianças com nível de vitalidade que eu falava, gente, isso aqui é pura sede de vida. Aí eu vou olhar para a escola, o nível de exigência, eu vou ver o para casa, eu pedia para trás, deixa eu ver o dever que ele não quer fazer. Aí quando a mãe mostrava, eu falava, sabe o que é isso aqui? Sinal de pura inteligência, porque isso aqui é uma bobagem. Olha o que estão exigindo de uma criança de 3 anos, que ela colora dentro do círculo no momento em que a necessidade dela é de expansão. Então, já vinha me incomodando isso, e aí a vida me presenteou com a Mel, meu grande presente, minha primeira filha, e veio o Ian, que vai fazer 5 anos em agosto, e quando o Ian nasceu, de bebê eu já percebi, falei, opa, isso aqui é um outro universo diferente do que eu conheço. Eu falo, essa amostra não tá batendo com a anterior. Não, é uma outra amostra, e aí eu comecei a vivenciar visceralmente, né,
o que eu escutava das mães. Cecília, mas o meu filho não para. Né? O Ian de bebê, eu nunca tive a experiência de passear com ele no carrinho de bebê. Só quando ele era recém-nascido, obviamente. Tinha, mas né? de bebê, ele já se jogava. Cadeirinha do carro para ele era um negócio. Cadeirinha de alimentação, eu desisti quando ele era muito pequenininho. Era no colo, para ele não cair. E depois de grande, cadeira normal, porque ele saía, voltava, saía, voltava. E aí eu brinco, ele não começou a andar. Do engatinhar, ele começou a correr. A gente tem fotos lá em casa dele com capacete, porque a cabeça dele era maior, era grandona. E aí ele não conseguia, batia muito a cabeça. Aí a gente às vezes colocava o capacete. Tá? A gente brincava com isso. E aí o que acontece? Eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, nos grupos de mães que eu mediava com as pessoas. Ah, meu menino do movimento, minha criança do movimento, porque eu queria tirar o estigma de terrível, não para nunca, a essa criança sem limite, que é o lugar que essas crianças têm. E as mães, as famílias começaram a se identificar muito. Nossa, que legal te escutar, o meu filho é assim. Eu achava que era um problema, eu achava que isso era sinal de alguma coisa, a escola se incomoda muito. E eu comecei a trazer à tona esse termo. Quem é a criança do movimento, tá? É uma criança que tem uma necessidade vital, faz parte do ciclo biológico dela, de movimentar e experimentar para além. E aí, para ficar claro, eu gosto de trazer a criança que ama ler. Sabe aquela criança que desde pequenininha é livro? Eu tenho uma sobrinha que tem 17 anos, desde os 4, ela só pede de aniversário livro. Livros. Ela fez 15 anos, eu falei, Ju, ela é minha filhada. Eu falei, o que você quer de aniversário? Achando que ela ia me pedir alguma coisa a lá TikTok, que eu ia ter que investigar para entender. Titia, tem 3 coleções de livro que eu gosto, pode escolher um livro delas. Eu falei, uau, aí eu comprei uma coleção de um livro para ela. Você vai no quarto dela, parece que é uma biblioteca. Ela ama. O que a gente faz quando a gente identifica uma potência dessa na criança? A gente não abre espaço para ler, para estimular. Vou comprar livro, vou levar na biblioteca, eu vou estimular o interesse, a necessidade, a vontade, porque isso é potência. E é raro. E a criança do movimento, que tem essa necessidade de exploração, de adrenalina, eu falo que o Ian tem sede de adrenalina, porque assim, ele não quer brincar corporalmente, ele quer explorar, transpor o limite dele, ele fica muito feliz. Isso é uma potência. E então é essa criança que tem essa necessidade. O que a gente faz com ela? Abre espaço para que ela possa explorar, né? Agora, quando é que a gente busca aí quando é que eu vou ver se isso é um problema? Quando essa movimentação e essa experimentação está mobilizando prejuízos em alguns âmbitos, tá? No âmbito, por exemplo, da autoestima. Então, é aquela criança que fala assim, tá vendo, eu faço tudo errado. Mamãe, mas eu queria conseguir, eu não consigo ficar quieto, que se angustia porque ela quer e não consegue. Mobiliza prejuízo na socialização, quando aquela movimentação beira até uma impulsividade, que eu vou e bato no outro, empurro o outro e as crianças se afastam de mim. Rasga o para-casa na frente da professora. Quando começa a ter alguma coisa que mobiliza esses prejuízos. E um outro âmbito da produtividade. Eu não consegue fazer as tarefas tô falando de nota. As tarefas do cotidiano. O mínimo que se concluir espera, algo. Quando eu vejo prejuízos nesses âmbitos. Só que um parênteses muito importante. Muitas vezes, essa criança que até está tendo esses prejuízos pelo livre movimento, pela necessidade de movimentação, ela está tendo esses prejuízos e esse comportamento assim por uma questão, muitas vezes, contextual, familiar. Uma criança que fica muito tempo na tela e tem uma necessidade de movimentar e experimentar, para além, mas que está ali na tela, uma hora, aquilo ali que precisava ter sido dado vazão vai explodir. Eu falo que é igual um rio, né? A criança que tem a necessidade de movimentação, experimentação para além, vamos pensar num rio, tá? Que está fluindo. Se eu coloco uma barreira nessa água, vai dar uma aparente acalmada ali, mas essa água vai subir. Uma hora vai transbordar ou vai estourar isso aqui e vem com tudo. Então, antes de eu fechar qualquer diagnóstico a partir desse ponto, o comportamento ele é meu ponto de partida. Eu tenho que olhar para a família, para a rotina, para os estímulos que a criança tem em excesso, que pode ser tela. Como que foi o início
O meio e Como que tá foi o sendo início, o meio, como está sendo agora. Qual é o contato e a possibilidade que essa criança tem de brincar ao ar livre, de brincar em expansão. Tem criança que do apartamento vai para o carro, para o ônibus, para a escola totalmente fechada, cimentada, dali vai para o shopping, dali só lugar fechado, para tela, para tela, para tela. Só quadrados. Isso. E aí começa com aquele comportamento impulsivo, agressivo, de um movimento desorganizado. Então, eu falo que é muita calma com esse andor, que o santo é de barro, né? A gente tem que olhar para o comportamento. Peraí. Meu filho não está tendo o comportamento que era esperado, ou está tendo esse comportamento. Eu não paro aí, não. Eu vou investigar. E tem profissionais e profissionais da infância e da área da saúde que em 5 minutos, eu tenho recebido relatos assim, Cecília, em 10 minutos, em 15 minutos, em 5 minutos, a neuropediatra só escutou o meu relato, mal olhou para o meu filho, viu o relatório da escola, fechou um laudo de um diagnóstico da magnitude de um TDAH, de um TEA. A gente não faz isso, né? Porque um transtorno neurobiológico, um transtorno do desenvolvimento, a gente tem que ter uma investigação dessa história de vida. Uma experiência, assim, bem desagradável até na escola dos meninos dos mais velhos, onde tô meio fanha, parece. Vem aqui porque seu filho tá tendo uma crise de pânico. Eu peguei e virei e falei assim, opa, peraí. Já tem psiquiatra agora de plantão gente, na escola? Olha isso. Como é que fala que o meu filho teve uma crise de pânico? Tem psiquiatra na escola agora? Ótimo, que bom que vocês problematizam, né? A gente tem que ensinar as famílias a problematizarem Vocês também. têm uma psicóloga que me infernizou durante todo o maternal e não resolveu, nunca fez nada. Foi um episódio muito interessante, porque a gente conhece a personalidade do nosso filho, que é muito tranquilo, carinhoso, etc. Falando, não, isso não é do feitio dele. Algo de muito errado deve ter acontecido. Algo aconteceu, imobilizou. E, se é um problema a que está gente acontecendo, quer é uma agora. urgência, estamos indo. Estamos comparecendo E aí agora. eles não gostam de E receber. fomos investigar. Eles não gostam de aquele receber de negócio, supetão. Despreparados, né? Não. Despreparados. Uma reunião com a diretora é 15 dias. Um pseudodiagnóstico precoce, que chegamos lá não tinha absolutamente nada a ver. É um episódio que completamente diverso daquele que havia sido narrado. Era uma questão de uma prova, onde ele não ia conseguir terminar de fazer a prova, e ele começou a chorar, e quando ele chora, ele começa, às vezes, a hiperventilar, como se fosse, né, e tal, mas assim, e ela usou as palavras que eu falei contra o meu próprio filho, para dramatizar e para pegar foi, inclusive, negado depois. E depois a professora virou assim, não, foi faltando 5 minutos. E olha que importante isso que vocês trazem, vocês são um casal, né, totalmente consciente desse lugar de questionar. Agora, tem muitas famílias extremamente fragilizadas. Eu falo que mãe e pai hoje, muitas vezes, quando não se abastece de informação, fica refém de profissionais que trazem isso. Conheço várias mães que tiraram os filhos de lá de tamanha pressão. Eu já vi você comentando aqui, tanta mensagem, porque você fala assim, é mais fácil eu tirar de lá e ir para outro lugar. Isso. Só que, na verdade, não. As escolas precisam aprender a cuidar dessas crianças. Porque a gente só vai estar levando o problema daqui para ali, daqui para ali. Se você não andar e não ensinar e a escola não for sua parceira... Construir junto, se não for uma junto, forma diferente de estar ali. Exatamente. Se não for junto, se não for unido... Não adianta, porque quem tá sofrendo mais é você, seu esposo, e quem mais? É seu filho. Sim. Porque você só tá mudando. Muda e muda e muda. Mas não vamos antecipar o tema da escola, não, que nós ainda vamos chegar lá, na nossa pauta. Eu queria até aproveitar, né, que a gente está falando dessa diferenciação da criança que precisa desse movimento, precisa de estímulo, de potencializar aquilo que ela tem, que é inato dela, e trazer um pouco das fórmulas matemáticas, né, que você também costuma trazer, que eu achei muito interessante. Existiria alguma fórmula matemática, né, ideal, assim, para que os pais consigam identificar o que é a necessidade natural da criança, ou o que passa a ser um distúrbio, para ele poder justamente ou partir para uma postura de estimular, né, de potencializar aquilo que a criança já tem como ali embrionário, para diferenciar daquilo que pode vir a ser um problema, né? Tá. Eu acho que o primeiro passo, Gustavo, é a gente olhar com muita verdade para o que a gente, para a nossa expectativa.
do filho, da filha. Eu bato nessa tecla e parece que não tem a ver, mas eu preciso olhar para a filha que eu idealizei que fosse nascer, para o filho que eu idealizei. Por quê? Porque aquilo que eu idealizei é o que eu espero do meu filho. E se ele não apresenta e apresenta algo diferente, para mim já vai vir como algo, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Primeiro eu preciso olhar que filho que eu esperei que nascesse, que tipo de comportamento eu queria que ele tivesse, que tipo de conduta. Tipo, eu sou quase um combo nesse... Você tem o combo, você tem o combo completo, né? Vocês já estão aí, na verdade, vocês já estão tão abertos a esses universos que vocês estão transbordando e ensinando para o mundo, né? Agora, o que é o difícil? É eu olhar, não, eu esperava que o meu filho... Teve uma mãe que numa sessão, aos prantos, eu nunca vou esquecer, ela, Cecília, eu só queria que meu filho fosse quietinho. E o filho dela era um exemplar da criança do movimento, assim, não tinha isso para entregar. Eu não gosto de trazer isso muito alinhavado, Gustavo, porque as pessoas pegam ao pé da letra e acham que isso é a fórmula matemática, né? Mas o que eu queria trazer que é esperado, natural e saudável em uma criança, em qualquer criança? Movimento. Criança mexe, tira coisas do lugar. Hoje a gente, por exemplo, achou a agenda do Filipe, que ele estuda na EBA. Uhum. Tem uma semana que ela tá sumida. Sim. E ele mesmo escondeu. Casa com criança é casa bagunçada. Se a casa tá arrumadinha demais, de duas uma. Ou as crianças estão viajando com a avó, ou os adultos estão enrijecidos demais e isso pode ser ruim para a criança. Porque casa com criança, não tô dizendo que tem que ser o tempo todo bagunçada, mas assim, a gente vai olhar o que é saudável, sinal de vitalidade, de saúde. Mexer, tirar coisa do lugar, perguntar, né? O que é saudável? Chorar. Ficar bravo quando se frustrar, expressar raiva, pular na cama. O que me preocupa numa criança? Quando eu vejo aquela criança quietinha demais, tá? Sabe o quietinha demais? Eu uso até o exemplo da tela, que o tempo todo quer a tela. Isso é preocupante, né? Aquela criança que não tá interagindo, que não tá brincando, que não tá desfrutando. Então... Mas vou tentando ajudar na sua pergunta, tá, Gustavo? Alinhando com a criança do movimento. Eu preciso olhar para a criança, para a relação que ela tem com ela mesma, com as outras pessoas e no cotidiano dela. Se tem prejuízo nisso, se ela se frustra com ela mesma, porque eu queria ter dado conta disso, mamãe, eu não consegui parar, eu não consegui organizar. Se ela tem dificuldade na interação, se ela tem dificuldade na produtividade, não significa que tem um transtorno, não. Significa que vamos entender o contexto dessa criança, vamos investigar o que eu preciso ajustar primeiro na família, no estímulo, na comunicação, observar. Vamos, às vezes, fazer terapia. Fazer terapia, a mãe, o pai, sem a diagnóstico, família. Sem diagnóstico. Vamos na terapia. Vamos na terapia, vamos tentar buscar aí o que pode ser isso. Eu uso a metáfora de um iceberg, tá? Então, o comportamento... E eu vou dar um exemplo de uma criança que eu recebi em março de 2022, do ano passado. A mãe chegou, Cecília, meu filho tem 3 anos. Ele tá com atraso na fala, não quer chegar perto das crianças na escola, super bravo quando muda a rotina e agitado demais, impulsivo demais no comportamento. Se essa mãe vai nesses profissionais que têm o comportamento é o ponto de chegada... ela já sai com laudo. Já sai com laudo fechado. É só fazer uma busca no site de busca e vai sair o nome de um transtorno. Agora, o que a gente tem que fazer? E muitas vezes a família também já chega até quase que... Já. O filho tem, né? Não, eles chegaram já com o nome que a escola deu a entender também. A criança tinha um mês... Isso é um perigo muito grande. A escola tá já diagnosticando as crianças e ela, inclusive, às vezes ela está já sugerindo a medicação. O olhar da escola... Eu vi isso e eu achei um absurdo, assim. Sim, eu acho que a escola ela tem que ser nossa parceira. O olhar dela é importante? Mas tem que ter um filtro em como se passa isso, né? Já trazer muitas escolas fazem isso, já sugerem medicação e falam com os pais. O seu filho assim, hoje está muito agitado. Hoje ele não tomou o remédio 3 vezes, né? Só tomou uma vez. Já escutou isso de colegas, amigos nossos, e tipo, isso para mim é inaceitável. Sim.
É preciso repensar, né? E essa criança de 3 anos, aí quando eu vou investigar a história, na pandemia, a mãe e o pai... Não posso olhar para as crianças hoje esquecendo do ano de 2020, eu não posso. É irresponsável eu fazer isso. Em 2020, a mãe e o pai se fecharam por completo, porque o pai era grupo de risco mesmo. Ficaram 2 anos dentro de casa. E a mãe falou, Cecília, o meu filho de 1 a 3 anos ficou sem conviver com criança, sem ver e conviver com criança. Eu tenho um filho na pandemia. Esse dado é muito relevante para uma criança de 3 anos. E aí, o que ela me conta? Ele entrou na escola em fevereiro. Em março, nasceu o bebê, o segundo filho. Só esse episódio do nascimento do segundo filho já é uma grande questão para a criança de 3 anos que ficou 2 anos ali naquele universo. Ela chega na escola... A pandemia foi muito pontual porque tudo parou no dia 16 de março. Foi exatamente o dia do aniversário do Theo e do Luca. Foi um marco para vocês, assim, né? Foi o último dia de aula na escola. Dia da escola. Eles puderam cantar o parabéns e depois a gente levou 1 ano e meio. Nossa, eu arrepio só de lembrar. Terrível. Assim. Olha, e isso deixa marca. Sim. Isso aí vai aparecer hoje em alguns comportamentos. Colocar uma pedagoga dando aula para eles. Eles foram alfabetizados normalmente. Eles tinham aula como se fosse horário normal. Tinha intervalo, brincava, fazia tudo. A gente procurou fazer proporcionar isso. Tinha as aulas online, mas a gente tinha a pedagoga, que era a Thaís, e ela fazia, né, Gustavo? Ela dava aula normal, então brincava, tentava pra gente poder conseguir manter aquilo que nos foi tirado. Sim. Vou fazer até um paralelo, né, porque no nosso caso, eu acho que eles puderam continuar aproveitando um pouco e tiveram... Não vou dizer que não tiveram, mas tiveram menos prejuízo, né? Porque a gente tem um pequeno time em casa que eles podiam continuar. Eles tinham companhia. Com quem brincar, com quem se relacionar, trocar ideia de acordo com a idade deles ali, manter as atividades. E eu trabalhei no Covid o tempo todo. E fico imaginando nessa situação de quem tinha só um filho, teve que se trancar em casa, o prejuízo. A gente vê o prejuízo imediato, né? Mas vai saber ainda a longo prazo como que vai ser. Exatamente. O que vai perdurar ainda. Porque a gente ainda vê reflexos ainda hoje, ainda que tenha sido declarado o encerramento da pandemia, etc. A gente ainda vê esses reflexos. Claro. E resumindo a história dessa criança, tá? Em agosto do ano passado, a fala já tinha normalizado, estava totalmente aberta às outras crianças, ela tinha um incômodo quando mudava a rotina, mas nada que mobilizasse ali prejuízos e grandes angústias. E qual foi o trabalho nesses meses? De alinhamento, primeiro de compreensão. Vamos dar o tempo dessa criança se adaptar nesse novo universo, que era só ela dentro de casa, um silêncio. Na tela, a mãe falou, ficava na tela também para trabalhar. De repente está numa sala com 18 crianças chorando, gritando, pegando o brinquedo dela, 2 adultos que ela nunca viu, não tem vínculo. Ela vai se fechar, fala, socorro, eu não quero isso aqui não. Exato. Ela precisou de um tempo para compreender aquilo ali. Ao mesmo tempo em que fizemos ajustes familiares, retirada de tela, entrada de outros estímulos. Então, por que eu trago isso? Porque o comportamento, ele é um sinal para todos nós. Vamos investigar a história de vida, o momento atual. Vamos supor que, uma vez ajustado tudo isso, a criança continua com um atraso significativo na fala. E eu não preciso esperar a fala, né? O tempo da fala. Eu posso ir numa fono para estimular aquela exemplo, fala. O Mário não falava, né? Mas como quem era a Kênia que estava lá, porque o Benício falava cacai. E a gente achava lindo falar cacai. E aí a Felícia, minha irmã, virou e falou assim: Florence, tá errado. Cacai tá errado, não pode. Aí depois veio o Luca falava como cebolinha, tá errado. Aí nisso eu peguei e falei assim: Kênia, olha, você tem até dezembro para fazer para puxar a língua desse menino, para esse menino falar. E o meu nome é muito difícil para uma criança poder muito falar. Difícil. É muito difícil. Falei, vai falar Gustavo, vai falar papai, mamãe, mas na Florence não vai sair. E eu falava, você tem até dezembro. Pode vir 3 vezes por semana. Só que não adianta, porque ele era não verbal. Sim. Então, o problema não era só a fono. Claro que ela ajudou muito, né? O estímulo, ele é fundamental. Mas assim, ele tinha uma outra
Ele precisava de outras terapias Sim. associadas à fono Sim. para que ele hoje seja a criança que ele é. Ele é uma criança verbal, que fala algumas frases já. Às vezes a gente pergunta, ele responde e ele tá caminhando. Sim. Ele é pequenininho, ele tem 4 anos, então vamos dar o tempo dele e tá tudo Sim. certo. Sim. Tudo bem. Só que para algumas pessoas isso é muito problema, né? E quando eu falo dar o tempo da criança, não é dar o tempo sem fazer nada, é dar o tempo estimulando, abrindo espaço. Quais estímulos eu posso dar enquanto vou observando, antes de fechar o nome? Eu tenho falado muito isso. Diagnóstico para quê e para quem? Os adultos hoje têm uma pressa de fechar diagnóstico, de encaixar as crianças num lugar. Um diagnóstico precoce, ele é fundamental, né? Sim. Porque eu sei que a criança tem, aí eu vou entrar com intervenções, muitas vezes pode com a medicação. Um TOD gritando na sua frente ali. Sim. Mas outra coisa não, outra coisa é uma criança do movimento. Sim. E não é algo que eu vou trazer aqui nessa entrevista com vocês, que a pessoa vai escutar e ela vai saber fazer sozinha, não. Olha, meu filho está tendo esse comportamento, preciso olhar para isso, preciso. Agora, com qual olhar? Não é com o olhar do transtorno do diagnóstico, com o olhar do vamos buscar orientação, ajuda, né? Agora, o que tem sido feito com as crianças e com as famílias hoje, para mim é um crime. Uma família em uma consulta de 10 minutos recebeu um laudo de um TDAH com uma medicação, prescrição de uma medicação tarja preta. Isso para mim é criminoso, porque se a criança não tem, né, e muitas vezes não tem, ela está sendo medicada desnecessariamente, né? A família, ela acaba indo para um lugar que ela não tem. Tudo tem o seu lugar, é a sua hora. E a gente pode dizer que a pandemia potencializou isso, né? Porque a partir do momento que se prendeu as crianças num ambiente fechado, em casa, aquele negócio fica em casa, até quem podia, né, em casa, abençoado para poder ter um espaço para correr, brincar, etc. Era mais beneficiado, né? Mas a grande maioria ficou ali restrita. Ficou esse potencial de movimento, a necessidade de movimentar, travado brincar, ali, né? E acaba gerando essa angústia também dos pais que acabaram se acostumando ali com aquele ambiente dentro de casa, fechado, e vem aquele movimento. Isso não teve, né? Porque eu trabalhava no Covid, né? Então não tinha jeito. E a gente precisa falar da intolerância do mundo com as crianças, com a diferença, com a necessidade da criança, né? Que tenha. Então, assim, tá todo mundo tão intolerante. Já era intolerante. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, a gente estava lá na Alameda da Serra, no restaurante. E eu tava com Benício, Theo e Luca grávida, com o Mário, nenenzinho, no bebê conforto. Imagina os olhares pra você, assim, E grávida. Aí vira assim, vocês são mormons? Eu tenho um amigo meu que é urologista, eu vou te indicar. Eu sofri todo tipo de bullying, de críticas. Imagino. No meu próprio prédio, a sua irmã também tem muitos filhos? Porque tem um colega médico lá, que foi preceptor da minha irmã e da Felícia. Felícia ele perguntou pra mim se eu também tenho muitos filhos. Eu falei, por quê? E aí na nossa porta, tá assim, aqui é uma casa onde você tem crianças autistas. Se você escutar barulhos e tudo, está tudo bem. É só uma crise e logo vai passar. A gente colocou. Olha, que importante. Tivemos que colocar. Só para a gente fechar esse tema, então, Ceci, a questão da criança do movimento não é, na verdade, uma recusa a tratamento e terapia, etc. É um aprofundamento muitas vezes as pessoas do podem critério, pensar, ela não etc. aceita a medicação, ela não aceita... As pessoas fazem essa leitura da minha fala. Exato, até para que isso fique desmistificado, né? Que não é a questão de não medicação, porque um dado importante até, que isso aguçou a minha curiosidade, né? Falei, deixa eu fazer uma análise comparativa, vou buscar uma informação e etc. E encontrei muitos artigos, inclusive de revistas de psicologia, de universidades, etc., que relatam que o Brasil tem subdiagnosticado a quantidade de quadros pela proporção da população e que há subtratamento, inclusive em termos farmacológicos, haveria, né? Não vou dizer na verdade, que pode causar a longo prazo
o crescimento de indivíduos disfuncionais que prejuízo podem na vida. Na verdade, é um estudo americano onde, comparado no no futuro, Brasil... abuso de substâncias, toxicômanos, desvios comportamentais, sociopatia, psicopatia. Na verdade, enfim, é um estudo onde não eles bem comparam. diagnosticado, né? Ou diagnosticado com falta de critérios e não tratado da forma adequada. Eles comparam, na verdade, os Estados Unidos e o Brasil, onde eles pegam e falam que no Brasil, na verdade, se medica muito menos do que se deveria quando comparado, às vezes, com os Estados Unidos. E, nesse quesito, às vezes, as crianças que não são medicadas e que precisariam ser realmente medicadas e não são medicadas, a médio e longo prazo, o prejuízo seria muito grande, porque são crianças que podem evoluir, podem ser como diz as crianças, entre aspas, crianças rebeldes, aqueles que batem de frente com a família, onde a criança não evolui da forma que era para ser. O que não tem nada a ver com a criança do movimento. O que eu tenho falado, foi até um vídeo que eu coloquei no destaque da minha página do Instagram, propositalmente, a pessoa chegar lá e tá lá, pá. Eu não sou contra diagnóstico, né? Eu seria muito irresponsável e até eu sou psicóloga infantil, eu trabalho com a saúde. Você fez biológica, né? Então, assim, também não sou contra a medicação, também não seria, né? Eu não vou negar um avanço tão maravilhoso da ciência que já encaminhei várias crianças para avaliações, para fazer um trabalho multiprofissional. Várias crianças que eu atendo precisaram usar, sim, medicação. Mas a gente começa do começo. Mas qual que é a questão? Eu sou contra banalização de diagnóstico. Eu sou contra que eu falo que não é nem que é diagnóstico vomitado. É aquilo que foi falado para mim na escola. Seu filho teve uma crise de pânico. Isso é sério, isso é grave. Porque se você é uma mãe insegura, desinformada, você coloca o seu filho num lugar e ele me deixa louca. E você alimenta isso no seu filho. Ai, meu Deus, ele tá de novo, ele tá tendo essa síndrome. Eu sou contra a banalização. É a família ir em uma única consulta de 10 minutos, que seja 20 minutos. Em 20 minutos eu não consegui nem fazer uma anamnese da história de vida. Exato. E sai com um laudo fechado, com uma prescrição de uma medicação tarja preta. Isso para mim é crime. É um crime contra a infância, é um crime contra as crianças. Não se tentou terapias, não se tentou não tem nenhum simples movimento. E eu vejo que muitos profissionais da infância não têm paciência com criança, não sabem fazer uma escuta da família, da mãe. E não é porque eu acho, não, é porque eu recebo relatos diários, é porque as pessoas chegam até mim, porque elas trazem para mim depoimentos, e eu tenho visto isso, né, cotidianamente. Um diagnóstico bem feito, criterioso, precoce, ele é sensacional. Uma medicação prescrita, tendo como base um diagnóstico criterioso, ela muda a qualidade de vida da criança, da família, né? É muito bem-vinda. O Mário, ele chegou eu conversando com a Thelma, falando, Thelma, eu precisava de uma medicação pro Mário, porque nós vamos mudar ele de quarto. Vou tirar do berço e vou passar ele para o quarto para dormir com os 3 irmãos. E eu queria uma medicação para que ele mantivesse o sono e para ele não estranhasse. Seria possível, ela? Vamos ver. Com muito custo eu consegui ali e tal. Só que assim, eu falei, Thelma, esse remédio faz efeito não. Não faz nada. Ela tá assim, não, beleza, então vamos mudar para esse. Aí ela pegou, mudamos a medicação e tal. Aí eu tô assim, Thelma, aqui, faz efeito não. Aí ela tá assim, quanto que você tá dando? Aí eu abri na hora, assim, o armário. Era 0,5, tá? Uma vez ao dia. Eu abri o armário, eu olhei e só vi o 5. Ela, 5? Aí ela, 5? Eu falei, 5. Ela, então pode passar para 2 vezes ao dia, mas tem certeza que é 5? Eu falei, 5. Eu tava dando durante 2 semanas eu dei 15 vezes, eu falei, é o meu momento menos mãe, tá? Eu dei 15 vezes a dose do remédio pro menino. E sabe que ele teve? Hiperdosagem. Ele agitou mais. Não teve nada. Não fez efeito nenhum. Olha só. O Mário é uma criança que não tem efeito com nenhuma medicação. Nada. Ele é extremamente tranquilo. Sim. Dorme bem. Não precisou. Aí eu peguei e tirei tudo.
Pronto. Tirei da noite pro dia. Você entendeu que esse não era um recurso ali pra... Não era necessário. Não é. Não era necessário. Diferente do Filipe, que já precisa. Sim. Então, assim, eu falei, gente, eu dei 15 vezes essas É Olha surreal. só. E, tipo, ele poderia ter qualquer coisa, mas Sim. ele não teve nada. Uhum. Nada. Pois Nada. E acho que é esse... Eu falei, e depois eu contei, a gente tem um grupo de mães médicas atípicas, né? Do Brasil todo, e tem umas aqui de Minas. E eu contando para as meninas, eu falando, gente, eu tô contando rindo, mas assim, é um rindo não é um com momento, vergonha. Não é um momento menos mãe, você falou é um momento menos mãe. Eu falo que é um momento mãe humana, que erra, é um momento né? Rindo de nervoso. Assim, eu tô contando para vocês, mas porque foi assim, uma burrada. Sorte que não deu nada, né? Sorte Hoje dá que pra não rir. deu nada, assim, Hoje dá pra rir. Passo batido porque passou batido, mas ele poderia ter, sim. Uma série de efeitos colaterais gravíssimos e passou batido. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos chegar agora, então, na questão. As escolas. As escolas. Cecília, você que iniciou aí a carreira trabalhando em escola, estudou na escola que foi dos seus avós, né? Que deve ter sido muito legal essa experiência. Nós temos as crianças do movimento, temos as crianças mais calmas, algumas com TEA, comportamento mais introspectivo, outras com o TDAH muito agitadas, TOD, que são esses transtornos de neurodesenvolvimento mais comuns que a gente vê hoje em dia e que tem proliferado a quantidade de diagnósticos, né? E a escola tende a ser um ambiente que ela tenta horizontalizar comportamento, né? Colocar todas as crianças ali dentro de uma caixinha para que todas elas sigam a grade escolar, o currículo, o que se espera delas, de um modo geral, de aprendizagem, comportamento, etc. Como que a gente poderia pensar uma escola mais avançada, mais moderna nesse aspecto, para poder... Mais humana, mais acolhedora, menos julgadora. Acolher e não discriminar, vou usar o termo discriminar mesmo, porque a gente vê discriminação dentro das escolas. Enquanto aquela mãe não pega e não coloca aquele diagnóstico do seu filho, se expõe dentro daquele grupo de mães da sala, aquele filho, ele é julgado e condenado todos os dias da escola. Como conseguir que a escola cuide e trate desse universo de personalidades, de individualidades, de uma forma que não superestimule apenas um determinado grupo e nem reprima outros, em outras palavras, né? Que consiga manejar aquilo tudo sem tratar acolher, todos da mesma forma, mas estimular as potencialidades de cada um e cuidar ali das deficiências também, né? Sem descuidar das deficiências individuais. O nosso sonho de escola ideal. Exato. Eu entendo que esse formato da escola tradicional, conteudista, focado na nota, na produtividade, né, no resultado final. Tem que passar no Enem em primeiro lugar. Esse formato de escola, ele é um formato totalmente ultrapassado para as crianças como são e estão no mundo real, né? E eu entendo, tô longe de ser pretensiosa aqui de trazer a solução, mas eu entendo que é preciso repensar o formato da escola, né? A exigência da escola. A aceitação, né? Eu acho que qual que é o desafio da escola? Por que é difícil receber a criança que tem necessidade diferente ali, que tem uma necessidade, às vezes, de sair mais de sala, que tem uma necessidade de aprender mais no concreto? Por que não acolher essa criança e fazer pela lei, ela tem direito a ter uma pessoa ali. E a resistência da escola é muito grande em fornecer aquilo. Principalmente em escolas particulares, a gente vê que há uma resistência muito maior. A gente fala porque a gente tem dois filhos na EMEI. Seja vista como um custo. Sim. E não como um indivíduo. E fazer esse movimento de abrir para escutar, para acolher, trabalhar as relações, trabalhar a aceitação, pensar num formato mais dinâmico de aprendizagem, isso dá trabalho e atrasa a grade curricular, o conteúdo que tem que ser dado até o final do ano, a produtividade. Aí começam os prints, seu filho hoje cortou o cabelo da coleguinha, rasgou para casa na frente da professora. E aí, o que eu queria trazer sobre as escolas? Assim, que a gente não pode se colocar no lugar de inimigos das escolas. Eu vejo escola como um lugar
precioso, é o lugar que a gente entrega nosso maior bem, né? Então eu quero que a escola seja minha parceira. Eu chegar já chutando com 2 pés ali, eu preciso construir, que é o quê? É problematizar junto com a escola, né? E eu entendo que a escola tem que abrir espaço para diferentes habilidades das crianças. Então tem criança que a habilidade não é intelectual de sentar e tá ali, mas é uma habilidade corporal. Essa criança tem que ter vez e voz no grupo. Tem criança que é mais artística, que é mais criativa, que lidera, por exemplo, o grupo, pode, né, pensar num formato de uma aprendizagem com teatro, com artes, com esportes, e cada vez mais essas áreas vem tendo menos espaço na grade curricular. Essa Porque palavra, ela é muito... É tanta coisa, é tanta matéria. Eu falei que eu fiquei chocada. Hoje se prioriza muito o intelecto. De matérias. Eu tinha comprado mochila para os meus meninos igual a gente tinha, da Company, né? Era a moda. Era a moda. A bola da e vez. Depois veio os carrinhos que a gente colocava a mochila e tal. Eu tive que sair e comprar mochilas de novo, só que de rodinhas. Porque são tantas matérias para um primeiro período, para um segundo período. Tem um dia na semana que eles têm aula de manhã e de tarde. Isso no primeiro período. Eu falei, gente... É um nível de exigência muito grande, né? Nós fizemos científico, né? Na nossa época era científico. Era primeiro, segundo, terceiro científico. E era assim... E já era muita coisa. E hoje, esse muito que os meus meninos às vezes têm no primeiro, segundo período, é aquilo de matéria que eu tinha no científico, gente. Às vezes é meio surreal. Guardadas as devidas proporções, assim, vou mexer num vespeiro, mas não vou entrar muito nele, né? Digamos, vou tacar uma pedrinha à distância. Seria uma adequação do currículo escolar, por exemplo, hoje o novo ensino médio, né? Foco mais naquela criança, naquela jovem, né? Que é mais voltado para humanas, o outro que é mais voltado para exatas. Tentar potencializar isso, mas fazer isso de uma forma em toda a escala curricular, né? Porque muitas vezes o pai sonha que o filho seja médico. Eu posso dizer porque da minha casa a gente passou por isso. Para minha mãe e para o meu pai, os filhos tinham que ser médicos, os 4. Os 4 são médicos. Os 4 são? Uau! Só que eu era aquela que não queria. Eu queria fazer relações internacionais, eu queria fazer diplomacia. Eu era a menos diplomata da casa, eu queria fazer diplomacia. Mas enfim, tudo bem. Mas assim, é diferente, né? Quando a gente pega, você fala assim, eu quero... você querer, aí tinha, naquela época a gente também obedecia muito aos nossos pais, tinha uma questão de respeito também. A gente tinha a nossa liberdade, mas também tinha o respeito e obediência. Obediência, exatamente. Né? Falou, tretou, tem que corresponder. Exatamente. Então, não existe não tirar nota boa. Eu até era bem rígida com os meus meninos, eu procurei mudar, melhorar, porque a gente tem que melhorar na vida, né? A gente pode repensar sempre, né, Florência? A nossa exigência, a nossa postura. E aí tá. E daí, de repente, virar para a escola também pode ajudar. Às vezes a criança, fala assim, não, eu quero fazer medicina, minha mãe fala em fazer medicina. Mas vamos aqui, chama a mãe, conversa. Acho que tudo conversado, tudo mostra as habilidades da criança. Antes de chegar lá no que eu quero fazer lá na frente, abrir espaço para as diferentes potências. Toda criança tem alguma potência, né? E dependendo da escola e do perfil da criança, a criança vai ser massacrada ali, ela vai se sentir... Eu já atendi várias crianças que falam, eu sou péssimo, porque olha a minha nota. E, gente, o dia que nota definir quem a pessoa vai ser, o nível de felicidade, de realização, o que ela vai conquistar, não define. Né? Não define, vocês podem fazer um estudo aí dos colegas, a nota e o nível de realização, de satisfação, de conquista. A gente pega em casa pelo nosso próprio filho. Tem uma determinada matéria onde todos eles não conseguem tirar nota boa. Será que o problema é dos meus filhos? E também a forma com que se avalia as crianças também acho bastante questionável, né? Assim. Eu vou voltar num termo, Cecília, que você usou, porque é uma coisa que eu acho que me incomoda, deve incomodar vários pais também.
você disse na necessidade de uma escuta. Uhum. E a gente, enquanto pais, que questionamos algumas posturas e queremos sempre ter a conversa, não há uma falta... A escola... É uma falta de escuta da escola para os alunos e para as famílias, às vezes, que a escola quer... observa, igual você falou, um ensino conteudista, rígido, e não busca muito esse diálogo, seja com o estudante, que é visto ali como alguém que eu preciso só enfiar a matéria na cabeça dele para ele sair, se formar, passar num vestibular e ser algum profissional, ou ser um ser humano desenvolvido. Ou aparecer, em várias aí ele nas suas aparece, faz um potencialidades de trabalho, melhor ganha um prêmio no Brasil, Exato. aí aparece no E jornal, a beleza. necessidade, porque os pais têm uma dificuldade. A escola busca passar as informações para o pai. Seu filho tem tais notas, fez isso, fez aquilo, se comportou de tal forma, errada, certa, etc. Mas a escola, muitas vezes, ela deixa de ouvir aquilo que os pais têm a levar sobre quem é o filho, como ele se comporta, quais são as preferências, quais são principalmente as necessidades dele nesse ambiente escolar, para que ele possa se desenvolver de uma forma plena. Talvez essa escuta, uma percepção individualizada ou não, você poderia talvez dizer isso com a melhor forma. Não falta uma bilateralidade nessa escuta? E aí quando você fala a escola, também acho que a gente tem que falar no plural. As escolas, cada escola, eu falo que escola é mundo. Cada escola é um mundo, né? A escola que vocês escolheram é um mundo, a que eu escolhi é um mundo. Então, assim, algumas escolas se abrem mais para escuta, outras menos. Sabe qual que eu acho que deveria ter nas escolas e que não tem? Um setor de psicologia. E eu não falo que é um coordenador que é psicólogo, não basta ser o professor que é psicólogo. Não basta ser uma psicóloga enrijecida. Não, é um setor para trabalhar, sabe o quê? Relações dentro de sala de aula entre os alunos, professor-aluno, mediar pais acho com aquela tônica da violência nas escolas, eu trouxe muito isso. Um setor de psicologia onde a pessoa realmente escute. Porque a escuta... tente fazer algo em prol daquilo. Porque... escutar a necessidade do pai, a gente estuda e aprende como fazer isso, né? Eu fiquei no curso de psicologia, a gente tem 5 anos de formação, e a gente aprende a escutar, a fazer leitura corporal, a escutar o sentimento, a emoção por trás de uma fala. Isso não é algo óbvio que, assim, então deixa eu escutar. Porque eu vou escutar com o meu olhar, com a minha lente, e eu aprender a escutar, tirando as minhas lentes, mas espera aí. Essa mãe tá angustiada, esse pai tá angustiado, essa criança... Eu entendo que as escolas tinham que ter um setor de psicologia, né? E é um grupo pensando... Porque a escola é um mundo. Só que alguns mundos, né, algumas escolas, priorizam só a nota, a produção, o resultado. O primeiro lugar e esquece das vestibular. Relações, né? É o primeiro lugar do vestibular. E sabe o que é o mais interessante? Que uma criança, quando ela está abastecida emocionalmente, quando ela está interagida, ela se sente pertencente. Uma família, quando se sente escutada, validada na escola, essa criança aprende muito mais, o resultado dela é melhor, a família fica parceira, ela quer que a escola dê certo, ela fala da escola bem, ela vira assim, ela compra a escola no bom sentido, né? Então, assim, eu entendo que a gente está falando de algo aí, né? Mudar as escolas é um pouco bem utópico, porque o nosso sistema educacional, ele é ultrapassadíssimo, mas ele é muito arraigado, né? Esse sistema tradicionalzão aí, de nota e produtividade, ele é muito arraigado e ele é totalmente ultrapassado para as crianças que estão chegando, que são pura potência e nas mais diversas áreas. A escola não dá conta de acolher e de abarcar. Mas eu entendo que a psicologia pode contribuir. Que é só o básico. Em vez de pegar a criança, colocar na forma, espremer e tirar ela da escola, moldar ela nas suas potencialidades dentro daquele ambiente. É abrir espaço. Quem são essas crianças? É óbvio que isso é muito utópico e lindo de falar, mas é pegar um mínimo denominador comum ali. O que a gente pode fazer? Que tipo de atividade, de aula para abarcar? Que tem demais para uma arte. Olha o desenho dela. Ela tem um desenho diferenciado quando comparado às vezes com os outros colegas. Olha, essa criança faz. A gente não tá ali para poder identificar, esse aqui são altas habilidades, nem para poder ficar rotulando. Não. Eu gosto mas muito. Mas de você ver que essa criança, olha para você ver, olha
olha como ela foca, Sim. como ela presta atenção neste quesito. Olha como ela se comporta nesta situação. É ver potência. Exato. Olha, nisso aqui no desempenho não Isso rolou. aqui não vai não, Mas olha olha isso. Olha aí o que ela dá conta. Isso aqui para ela é um desafio, mas isso aqui é pura facilidade, né? Eu gosto muito da teoria do estudo do Gardner, né? A teoria das inteligências múltiplas, que ele desconstrói essa questão só do intelecto e ele traz as diferentes inteligências que são potências, que são habilidades. E o nosso sistema educacional ele não abarca. Algumas escolas se abrem para novas perspectivas. Na verdade, ele massacra algumas potencialidades. Massacra. E faz adoecer. Eu falo, tem escola que adoece as crianças. Sim. E faz ela acreditar que ela é péssima. Não só adoece as crianças, e adoece as mães e os pais. Mas as escolas não são vilãs. Não. A gente tem que estar ali como... eu gosto de olhar para a escola como parceira. Aqui eu consigo construir... E tem escola que a gente percebe, não, aqui eu não consigo construir. E o meu filho está sofrendo. Se aqui eu não consigo construir, meu filho está sofrendo, e se eu puder, eu vou repensar falo. a escola. Exatamente. Isso eu falo muito com as minhas amigas. Isso. Você vira e fala assim, pergunta, teu filho está feliz? Ele gosta da escola? Ele vai? Se ele está feliz, se ele gosta, e você está disposta... corre atrás. Agora, a partir do momento que você perguntar pro teu filho se ele tá feliz, ele fala, não, eu não quero ir, eu choro, ninguém gosta de mim. Não, tudo bem. Aí eu te dou o maior apoio para você pegar e tirar e levar para um outro local. Agora, se ele é feliz lá, temos que tentar uma conversa. Um olhar importante, que às vezes a criança é muito feliz com as amizades, mas está sofrendo e sendo massacrada em outros âmbitos ali. Eu preciso estar atenta a isso. Porque senão a autoestima da criança vai lá pro pé. E eu diria que isso aí é mais importante até naquelas crianças que têm, de fato, um diagnóstico, vamos dizer, qualificado, aprofundado, etc. De TEA, que traz prejuízo ao relacionamento social. O TDAH, né? Sim, também. E o TOD. Essas necessitariam aí desse centro de psicologia dentro da escola ainda mais, né? Justamente para potencializar o relacionamento deles, né? Vamos dizer, vou usar um termo leigo, incluir, né? Não excluir. Para consertar, para colocar, para fazer que ele se ajuste não a um padrão, né? Mas ele consiga manter o relacionamento dele, continuando sendo aquela criança, mas que consiga manter um relacionamento com as demais, né? Sem sofrimento, e que as outras também consigam acolhê-los. Seria isso. Sim, e eu também jogo um pouco para as famílias, assim, eu fiz algumas mensagens provocando as famílias mesmo, assim. Quantas vezes você convidou ou estimulou o seu filho a convidar aquela criança que tem síndrome de Down para dentro da sua casa, para fazer um lanche, para brincar junto? Sabe aquela criança... Eu tenho um post que a gente colocou no Montando Time que fala das mães, fala tem um que toda mãe, toda criança com TEA precisa de terapia, uma mãe barraqueira e advogado. Esse é muito engraçado, porque ele realmente e a musiquinha, assim, e basicamente somos nós, né? A mãe, quando precisa ser barraqueira. Que tá reivindicando a mãe leoa que ama, e o pai também. O pai é advogado, e terapias eles têm. Mas tem um que realmente é muito triste. E tem um vídeo também, que é aquele... O vendedor Pitbull, né? Aquele cara ele é do Rio, o Pitbull, não sei se você já viu. Já vi. Que ele tem aquele vídeo onde ele fala que o sonho da vida dele é escutar que o filho dele me chama de pai. Ele tem sucesso na carreira, ele tem tudo, mas ele tem um filho autista e o sonho é escutar que o meu filho vai chamar ele de pai. E eu falo que eu vejo aquele vídeo e toda vez que eu vejo aquele vídeo eu chorava, porque era a época que o Mário não falava nada. Tocou direto na sua dor, né? Na sua ferida. Na minha dor, exatamente. E tem um outro também que eu acho que esse é uma realidade triste e envolve justamente essa necessidade de um suporte psicológico, tanto para a criança quanto para a família, né? De exclusão, que é quando vem o diagnóstico, outras coisas vão. Amigos somem, convites para festividades, e vai agravando aquela situação de isolamento da criança, que às vezes tem uma dificuldade de relacionamento, de comportamento, etc. E que benefício nenhum traz, né? E essa é a necessidade de escuta bilateral. A escola precisa entender também a dificuldade dessa criança, para que trabalhe não só a criança e a família, mas com todo aquele contexto em que ela se encontra incluída, né?
para que ela possa se desenvolver, possa estar ali e se sentir inserida, né? Essa é a nossa luta. É uma luta muito linda. Estamos aí na guerra, né? É uma Cecília, guerra. Infelizmente, dava pra gente ficar conversando por Te horas. marca outros. Vários. Mas agradeço imensamente a sua presença, que você tenha aceitado o nosso convite. Marcaremos outros. Foi um prazer te conhecer o tema pessoalmente. Eu é passei, eu amplo. fui na Leda também. Passei, eu fui na Ah, Leda. que ótimo. Aqui, ó, para você levar para suas crianças. Que bonitinho, vou levar. Deliciosos os nossos biscoitinhos. Que Você sabe que lindo! esse biscoito quem faz é uma amiga que ela era médica. Mas se potencializou. Olha Mas só. agora Que ela fala que ela lindo! sai, ela vai para os Estados Unidos, ela não vai fazer congresso de medicina, ela vai fazer congresso de biscoito. Ah, que delícia, Que a encontrou um Clarissa prazer Rezende. diferente. Outra E eu vida. que agradeço o Largou a convite medicina. de vocês, né? Acho que vocês são uma inspiração, assim, acho que a gente agradece. trocar, assim, é muito bom, né? Eu Obrigada acho pela a oportunidade. A gente que E, agradece. pessoal, vou pedir depois da Cecília, nós vamos deixar o contato dela também nos comentários. Dúvidas, sugestões de pauta, o que vocês quiserem, críticas também, podem à vontade. Deixem nos comentários que a gente responde na medida do possível. Aí, até a próxima. Obrigado. Obrigado.